falar sobre empreendedora, antes e depois da maternidade, com a Jaque. Bem-vinda, Jaque. Jaque Mariano, 35 anos, casada, mãe de dois, uma estrelinha e o João, que inclusive está aqui, um bebê bem fofinho de 7 meses. Contadora por formação. Acho que todas essas mulheres que estão aqui são contadoras, meu Deus. Eu acho que estavam na bacia, assim, né? É, não, vamos ser contadora. E diferente da maioria das nossas convidadas, né, ou da grande maioria, você já empreendia antes da maternidade. E é um pouco sobre esse relato que a gente quer falar, o que mudou antes, a empreendedora de antes, né, a língua que você pagou depois. Bem-vinda, Jaque. Já vou começar e daí tu já se apresenta. Eu queria te perguntar se a maternidade ela sempre foi um sonho para você, se você sempre quis ser mãe. Pô, é engraçado, né? É bem o que você falou, eu paguei quase toda a minha língua. Não paguei toda, mas paguei boa parte Porque tá dela. vivendo ainda, calma. Ainda tá rolando, né? Mas eu sempre quis ser mãe. Eu nunca me vi não sendo mãe. Inclusive tinha data. Eu queria ser mãe até os 30. Passou um pouquinho ali, mas porque eu falava assim, eu quero poder correr atrás da criança. Porque, né, tô com 35 agora, tem horas que ele já dá um gás assim, que você fala, gente, já dói, A travou. gente, Deus foi tão sábio que botou um limite, né? Porque realmente mãe se esgota assim. Mas eu sempre quis ser mãe. E eu queria ser mãe de dois, né? De fato, hoje eu sou mãe de dois. Mas eu estou aberta à vida. Então, quantos mais Deus quiser dar e achar que eu tenho capacidade de cuidar, a gente tenta administrar. E apesar do marido dizer que chega. Eu também tô nessa. Chega. Você empreende no mesmo projeto de antes da maternidade de agora? É engraçado porque eu estava até falando com as meninas ali, porque quem me conhece hoje acha que eu estou empreendendo só nos últimos 3 anos, né? Porque foi quando eu setei e eu saí do CLT e eu passei só a empreender. Uhum. Mas eu empreendo desde final de 2011, início de 2012. Então, nesse processo aí já tem aí quase 10 anos E tu que foi levando que eu paralelo. empreendo. E eu fazia em paralelo. Então, nesse processo, antes de eu chegar aqui hoje, né? Eu já quebrei 2 vezes. E daí são altos e baixos. Só que antes eu também não me posicionava como empreendedora. É engraçado. Porque hoje eu olho e falo, cara, eu já empreendia. E quantas pessoas não fazem isso e também não entendem isso como empreender? Uhum. O que Ah, que mais mudou para ti dessa empreendedora antes e agora, depois do João? a primeira coisa que mudou é consciência. E é uma das coisas que a gente falou ontem. Hoje eu me sinto muito mais humana com relação a outras coisas. Ah, eu me atrasei porque, poxa, precisei deixar meu filho na escola. Ah, aconteceu alguma coisa, meu filho se sujou inteiro. Eu olhava e falava assim, ok, né? Mas era um ok, tipo, poxa, Poxa, mas você podia ter se organizado um pouco mais. né? Não entendia, né? Não é nem que não entendia, mas dava uma torcidinha de nariz, porque no final eu falava assim, poxa, era só ter saído um pouco antes, ter se organizado um pouco melhor, Uhum. né? E às vezes você se organiza e ainda assim dá tudo errado. Realmente. E eu também consigo entender hoje, eu até comentei sobre isso, né? Vou ter que dar vacina e pode dar reação. Tipo, era um mundo que não existia. E de repente, nossa, como é verdade, como a vida muda e como tu tem que ficar à disposição. Uma das coisas que eu queria, que eu botei aqui para não esquecer, é o que que hoje tá te gerando. Para mim, assim, né? Nasceu uma mãe, nasceu uma culpada. Mas o que que hoje mais gera sentimento de culpa na tua maternidade em relação ao teu trabalho, enfim? No caso, tudo, né? Mas em ênfase, é muitas vezes que nem eu vim pra cá e daí, ele tá super enjoado porque é um ambiente estranho, ele tá longe do pai. É tudo novo, é um mix de novidade. Aham. E daí eu fico, poxa, eu tô tirando ele da zona de conforto dele pra
para eu não parar. E daí esse momento me gera muita culpa. Aham. Porque, poxa, por que você tem que fazer isso, né? E o meu esposo fala, eu não lembro se foi a Carol que falou, acho que foi a Thaís, que falou assim, não, mas o meu marido está provendo a casa. É o mesmo caso. Efetivamente, eu não pago contas em casa. Quem financia a minha casa é meu esposo. O dinheiro que eu trago para dentro é para passeio, é para presente, é para viagem. Não é para financiar a casa. Então, meu esposo, ele fala, Jaque, você não precisa disso. Mas não é questão de precisar. É uma questão de... É o que queima no meu coração. É o meu DNA, Josi Concol. Faz parte do meu DNA isso. Aham. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero que as pessoas amem o que elas fazem. O tanto que eu amo o que eu faço. Então, eu quero que elas entendam isso. E eu sei que se eu ficar calada, isso não vai acontecer. Então você precisa. Entende? A gente precisa, a gente talvez não precise aos olhos do outro, Exato. né? Talvez a gente não precise pagar uma conta de luz, uma conta de água, mas a gente precisa ter a sensação de utilidade. De ser produtiva, de ser útil. De estar a serviço, né? Sim. De dizer, cara, eu vim aqui nesse mundo, nessa terra, fazer algo para além, né? Enfim, e lidar com isso. Eu fico pensando assim, tu falou assim, é que eu trouxe o João, né? Ela é de São Paulo, ela está em Florianópolis, então teve uma viagem, primeira viagem de avião de um bebê de 7 meses, uma casa estranha com pessoas, né? Que não é o lugar de conforto e nem o lugar de segurança que ele está habituado, de repente, realmente, né? Ele vai ficar um pouco mais choroso, enfim. Nossa. Mas se fosse o contrário, se tu tivesse deixado com o pai, também iriam falar, como assim? Você deixou com o pai, não sei o quê. Então a gente fica refém, porque se a gente tenta fazer o melhor, né? Porque eu tenho certeza absoluta que quando tu não viu outra hipótese, além de trazer ele para cá, foi pensando no bem-estar dele, que ele mama no peito ainda. Então, tu não enxergou outra possibilidade para além, né? Tu queria dar o melhor para ele e mesmo assim fazer o que ardia no teu coração. Sim. Mas nunca é o suficiente, né? A gente sempre está em débito. Tô com esse sentimento de que eu tô devendo saldo negativo infinito agora. Uhum. Eu lembro muito, porque a gente já fez algumas mentorias, e eu lembro de tu falares assim, antes as pessoas me viam e diziam, é porque tu não tem filho, agora tu, né, agora tu tem e tu diz assim, tá, agora eu me organizei. Mas tu não tem um sentimento de que realmente algumas coisas não funcionam depois que a gente tem filho? Ou elas ficam realmente tão difíceis que parece que ou a gente não quer fazer, ou a gente que realmente tem que postergar. Fica mais difícil. Tem coisas que eu não faço por opção, por falar, cara, vai ficar muito trabalhoso e daí eu opto não fazer. Mas eu olho e eu falo assim, e daí é uma frase que eu uso muito até, que é, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Uhum. Então, tem muita mulher que fala, mas eu não faço, eu não vou, eu não isso. Por causa do meu filho, porque, né? Poxa, como é que eu vou fazer com o filho? Você consegue. Pensa bem que você consegue. Para eu estar aqui, óbvio, né? A madrinha do João está aqui, porque meu esposo não pôde estar, então existe uma forma, sempre vai existir uma forma. A questão é o quanto você quer fazer isso. É a prioridade, né? E também tem essa questão, às vezes, pode ser que exista isso, nasce também uma desculpa eterna, né? E quando o seu filho vira uma desculpa eterna para você não fazer mais nada do que era importante antes para você, eu acho que realmente começa a se tornar nocivo. Mas depois do Pedro, também me veio uma sensação de que tem coisa que realmente não dá. Não Tem rola. coisa que tu pode até ter... Eu, sinceramente, já que olhando para ti vindo, eu não viria. Eu não viria sozinha. Eu não consigo me imaginar de mala, de beber conforto, de beber. Aquilo ia me causar um estresse tão grande que eu não ia aproveitar. Então, honro muito assim a tua vinda, até por isso ontem quis receber vocês de uma forma diferente, porque hoje eu vejo como não é um mimimi. Existe uma dificuldade muito maior, porque até assim, coisas simples.
carrinho, não tem acessibilidade, sabe? Eu saio para andar com o Pedro de carrinho, é tudo muito difícil, sabe? Eu passo pelo meio dos carros, então eu vejo problemas hoje que não existiam. Parecia que eu Sim. vivia em outro planeta, que Não. não era esse aqui, que tinha esses problemas que eu vivo hoje. Sim, não, até é uma coisa que a gente que está dentro do digital faz muito, né? Pelo menos eu fazia muito mais do que eu faço hoje, que é documentar a jornada. Eu documentava tudo, do meu bom dia até meu boa noite, até a hora que eu fechava a tampa do notebook, assim, eu estava documentando tudo sempre. E hoje eu penso, ou eu documento, ou eu consigo dar conta dele. Até porque agora ele está começando a gatinhar, andar, mexer, e é um mundo de descobertas. Uhum. E daí eu falo, O ou eu. meu descobriu a tomada esses dias. Ai, não, 6 meses. não. Você crê nisso? Eu creio, eu creio, eu creio. Jaque, para a gente finalizar e fechar aqui com uma mensagem bem linda. Para as mulheres que já empreendem e elas estão grávidas ou elas pretendem engravidar. Que insights ou que mensagem tu poderia deixar para essas mulheres? Tenham uma rede de apoio, mas é uma rede de apoio que vai além do que se prega, sabe? Porque existe o, ai, o romantismo, sabe? Aquele romantismo da gravidez, da maternidade, de romantizar as coisas. Ai, porque uma rede de apoio. Não, uma rede de apoio é a rede de apoio que apoia a sua história, a sua jornada, as suas escolhas. Não é eu vou te apoiar se for conveniente para mim, sabe? Porque é difícil isso. Uhum. Porque é o que você falou, a gente já tem a nossa própria culpa. E daí, como eu vou para Florianópolis porque eu fui convidada para participar do podcast. Não sei. Se a madrinha do meu filho não viesse, eu não tinha quem ia vir comigo. E daí eu ia fazer o quê? Eu fico me perguntando. Eu fico me perguntando, porque eu diria que eu não consigo, assim. Eu acho, tem duas coisas, né? Ter uma rede de apoio é essencial, é importantíssimo. E a rede de apoio é aquela pessoa que tu confia para poder deixar o seu filho, e é deixar mesmo, porque o que tu precisa é de ajuda, tu precisa que segure, que troque fralda. Coisas, né? A parte do cuidador é que às vezes a gente precisa de uma ajuda. Mas tem muita mulher que vai escutar e vai dizer, cara, e eu que não tenho nenhuma rede de apoio, o que eu vou fazer? Faça o seguinte, respira fundo, recalcula sempre a rota. E Não cria uma rota fixa e fala, não, eu só vou se for por assim. aqui. Não, olha, para. E às vezes a gente está tão. E eu falo isso com toda a propriedade e tranquilidade, sem peso nenhum. Porque eu era a pessoa que setava um caminho e falava, não, eu vou por aqui, se tiver que desbravar e cortar mato e passar por cima, eu virava um trator e eu ia. Uhum. Hoje não, hoje eu olho e falo, cara, não dá, eu não tenho mais um braço para ir com a foice e o outro para ir. Não dá. Porque um tá ocupado. porque um braço está ocupado. Então, pera, tem um caminho que já está desbravado? Ou não, ou às vezes o caminho é esperar. É dar um passo atrás para às vezes dar 2 para frente. É parar, respirar. Poxa, eu consigo fazer isso agora? Não consigo. Respira fundo. Só não desiste. Principalmente se você ama o que você faz, se você entende que isso é importante para você. E o não desistir, às vezes, é fazer o que é possível para aquele momento. Às vezes não é possível estar em todas as viagens, em todos os encontros, em todo o networking que você deveria ou você acha que deveria estar. Mas pelo menos algo. O que eu posso fazer hoje em prol do meu sonho que está meio que pausado aqui, porque eu não tenho rede de apoio, porque eu não tenho como construí-la nesse momento e porque toda vez que um bebê chega, o bebê se torna prioridade de uma mãe, né? Eu não consigo ver outra forma. Mas ela não precisa ter apenas uma prioridade. O bebê é uma das prioridades, e talvez aqui, né, com certeza o bebê seja a primeira, mas essa mulher está na segunda prioridade, né? Os seus sonhos estão ali no segundo, ela está enxergando o que ela quer fazer dali
por diante. Então, não se culpa se você não consegue fazer 100% do que você espera para o seu sonho, mas, de alguma forma, tenta plantar a sementinha todo dia, né? E é De uma algum coisa jeito. que você falou e eu vou levar, tá? Isso ficou muito. O meu tempo agora não é mais meu. É. O seu tempo agora não é mais seu. É do seu filho. Então, ok, o que eu consigo fazer com ele? Junto com ele, né? E olhe com amor para a mulher que muitas vezes vai dar como desculpa o seu filho, porque às vezes não é uma desculpa, é o que ela consegue, é o melhor que ela consegue fazer naquele momento. Naquele momento. Jaque, muito obrigado.